Princípio da liberdade de tráfego. Dentro das limitações constitucionais ao poder de tributar, nós temos o princípio da liberdade de tráfego previsto no artigo 150, inciso 5 da Constituição. Entretanto, é importante que você se recorde que o artigo 5º, inciso 15 da Constituição tem uma previsão bem mais abrangente. A rigor, o inciso 5 do artigo 150 acaba por reforçar, dentro do direito tributário, o princípio da liberdade de tráfego. Na tela. Constituição Federal, artigo 5º, inciso 15. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Inciso 15. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Da leitura do dispositivo, já fica claro que se trata de uma norma constitucional de eficácia contida. Então percebam, primeiro, é livre a locomoção no território nacional em tempos de paz. E depois, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar ou sair com seus bens. Notem, nos termos da lei. Até porque os senhores sabem que não existe nenhum direito constitucional absoluto. Alguns autores apontam que o direito de não ser torturado e nem de ser submetido à condição análoga à de escravo seriam direitos absolutos. Entretanto, prevalece o entendimento de que não há direito absoluto, nem mesmo a vida. Vocês sabem que a vida é pressuposto elementar para o exercício de qualquer direito. Por um imperativo lógico, sem vida não há o exercício de nenhum outro direito. E a vida não é, nem mesmo na Constituição, considerado um direito absoluto. A pena de morte, por exemplo, é admitida nas hipóteses de guerra declarada. O Código Penal brasileiro admite o abortamento nas hipóteses de gestação oriunda de crime contra a dignidade sexual da gestante e nas hipóteses em que o feto ou a gestação oferece riscos à saúde da gestante. O Código Brasileiro Aeronáutico, artigo 303, parágrafo 3º, prevê o abatimento de aeronaves consideradas hostis ao interesse nacional, quando determinada aeronave adentrar no espaço aéreo nacional e não estabelecer comunicação com as autoridades. Essa aeronave poderá vir a ser abatida. Percebam que nessa hipótese, o direito à segurança nacional estaria acima do direito à vida dos tripulantes e de todos que estão a bordo da referida aeronave. Todas essas reflexões têm por objetivo trazer a reflexão de que o princípio da liberdade de tráfego é a regra, mas não é absoluto. Na tela, artigo 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Inciso 5. Estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Então percebam, o que o dispositivo veda é a criação de um tributo cujo fato gerador seja a transposição dos limites territoriais de um município a outro e de um estado a outro. Lembrando que a linha que faz a demarcação entre um município e outro é chamada de limite. E a linha que demarca um estado do outro é chamado de divisa. A Constituição não admite que a transposição de divisas ou de limites entre os municípios seja fato gerador de tributo. E no mesmo dispositivo, o Constituinte fez ressalva ao pedágio. Sobre a natureza jurídica do pedágio, trataremos daqui a pouco. Na tela. O tráfico de pessoas e de bens nos âmbitos interestadual e intermunicipal será protegido por regra de imunidade sob a égide do referido princípio, que é uma decorrência natural da unidade econômica e política do território nacional. A situação
era relativamente comum no passado. Os tributos eram criados com a finalidade arrecadatória, mas acabavam por constituir restrições ao direito que possuem as pessoas de se locomover livremente pelo território nacional de posse dos seus bens. Então note, se o município instituir uma taxa que tem como fato gerador a transposição de seus limites, essa taxa seria inconstitucional por violar o princípio em estudo. E lembrem que a Constituição outorgou à União a competência de instituir o imposto residual por lei complementar. E notem que se a Constituição exercer essa competência residual, além dos requisitos previstos no artigo 154, inciso 1, quais sejam: o imposto deve ser instituído por lei complementar, não pode ter base de cálculo e fato gerador próprio dos impostos já previstos na Constituição e deve ser não cumulativo. Além de todos esses requisitos, o imposto residual não pode ter como fato gerador a transposição de limites entre os municípios e de divisas entre os estados, sob pena de ofensa ao princípio estatuído no artigo 150, inciso 5, qual seja a liberdade de tráfego. O professor Eduardo Sabago traz uma reflexão sobre uma lei do município de Bombinhas que teria instituído uma taxa de preservação ambiental. A lei municipal que instituiu referida taxa foi reputada constitucional. Na tela. Em dezembro de 2013, foi publicada a Lei Complementar número 185 de 2013, a qual instituiu a taxa de preservação ambiental no município de Bombinhas, um atraente balneário no litoral de Santa Catarina. O objetivo a ser alcançado com o tributo foi o de mitigar os prejuízos de ordem ambiental provocados pelo elevado volume de pessoas e veículos na temporada de verão, que vai de 15 de novembro a 15 de abril. E a TPA é cobrada de todos os veículos que cruzarem qualquer uma das duas entradas na cidade do período de temporada, renovando-se a cobrança a cada ano. Nos demais meses, não há cobrança. Para Eduardo Sabago, essa é uma taxa que é cobrada em decorrência do exercício regular do poder de polícia e que não tem como fato gerador a transposição dos limites no município de Bombinhas. Há críticas a esse posicionamento, porém, ao que consta, até o presente momento, esta lei não foi declarada inconstitucional. Em matéria tributária, o princípio da liberdade de tráfego comporta duas exceções. A primeira delas diz respeito ao ICMS e a segunda diz respeito à cobrança de pedágio, em razão da utilização de vias conservadas pelo poder público. O ICMS é um imposto estadual previsto no artigo 155, inciso 2, que tem como fato gerador a circulação de mercadorias. Na tela. O ICMS, cobrado nas operações interestaduais, tem previsão no artigo 155, inciso 2 da Constituição. O fato gerador do ICMS, na hipótese, não é a mera circulação física da mercadoria pelo território do ente tributante. O que se tributa é a circulação jurídica, vale dizer, a transferência da mercadoria de um contribuinte para outro, ou para o consumidor, com o intuito comercial e com a correspondente transferência da propriedade. Em razão das características do ICMS, há doutrinadores que, inclusive, entendem que não se trata, a rigor, de uma exceção ao princípio da liberdade de tráfego. Até porque o que se tributa não é a circulação física, conforme vimos no slide, e sim a circulação jurídica. E a circulação jurídica pressupõe necessariamente a transferência da propriedade da mercadoria e a circulação com intuito comercial. Uma questão muito debatida na doutrina e atualmente tem sido arrefecida em razão do pronunciamento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 800 do Rio Grande do Sul é a natureza jurídica do pedágio.
Eu não vou fazer a leitura dos slides referentes ao tema. Está disponível para vocês no ambiente virtual, está disponível no Liceu. Sugiro que você leia. Aqui farei só as considerações mais importantes. À luz de uma interpretação lógica, no artigo 150, inciso 5, Ricardo Alexandre entende que a intenção do legislador constituinte foi atribuir ao pedágio natureza de tributo. Se não fosse assim, o pedágio não teria aparecido no dispositivo como exceção ao princípio da liberdade de tráfego. É importante que você saiba que, historicamente, o pedágio surgiu no Brasil com a Constituição de 1946. A Constituição de 1967 ratificou a previsão da Constituição anterior. A Emenda Constitucional 1 de 69 afastou o pedágio como exceção do princípio à liberdade de tráfego. E a Constituição de 88 resgatou novamente a ideia de pedágio como exceção ao princípio da liberdade de tráfego. A questão ainda divide a doutrina. Para fins acadêmicos, a discussão ainda é muito importante. Todavia, do ponto de vista da jurisprudência, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento por meio do julgamento da ADI 800 do Rio Grande do Sul. Nesse precedente, o Supremo Tribunal Federal firmou o posicionamento de que o pedágio não é taxa e, portanto, não tem natureza jurídica tributária. Entendeu a Corte Constitucional que o pedágio tem natureza jurídica de tarifa. E vocês sabem quais são as consequências. A natureza jurídica da taxa é de tributo. A natureza jurídica da tarifa é de preço público. Logo, todo o regime jurídico constitucional tributário não é aplicável às tarifas. Então não se aplica, por exemplo, o princípio da estrita legalidade, da anterioridade, etc. Esse é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Agora, algumas questões que ainda são objeto de discussão na doutrina. A despeito do posicionamento do Supremo Tribunal Federal, a doutrina ainda se posiciona do seguinte modo: se o pedágio for cobrado por uma pessoa jurídica de direito público que prestar diretamente o serviço de conservação das vias públicas, indubitavelmente o pedágio terá natureza jurídica de taxa, já que, nesse exemplo, o que se remunera é a prestação de um serviço público específico e divisível. Vamos supor que o Detran, que é uma autarquia estadual, fosse o responsável por essa atividade. Nessa hipótese, a doutrina defende ainda que o pedágio ostentaria natureza jurídica de taxa e, portanto, deveria se submeter a todo o regramento constitucional aplicável aos tributos. Por outro lado, se a via pública for conservada por concessionários ou permissionários de serviço público, a cobrança de pedágio não seria taxa, e sim tarifa. Recapitulando, qual é a natureza jurídica do pedágio? Para o Supremo Tribunal Federal, ADI 800, a natureza jurídica do pedágio é de tarifa e, portanto, não se sujeita aos princípios constitucionais tributários. Para a doutrina majoritária, a natureza jurídica do pedágio vai depender do caso concreto. Se a conservação das vias públicas for realizada diretamente pela administração pública ou por uma autarquia, que são pessoas jurídicas de direito público, o pedágio teria natureza de taxa e se sujeitaria a todos os princípios constitucionais tributários. Todavia, se a conservação das vias públicas fosse delegado a uma concessionária ou uma permissionária de serviço público, o pedágio teria natureza jurídica de tarifa e, por conseguinte, não se sujeitaria aos princípios constitucionais tributários. Mas frisa-se, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal é de que o pedágio tem natureza de tarifa. Um último questionamento que foi enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Na tela. Na hipótese de inexistir via alternativa, a cobrança de pedágio não violaria de modo absoluto o princípio da liberdade de tráfego? Vamos supor
que de Goianésia para Goiânia só teríamos uma única opção: rodovia GO 080 até Jaraguá, BR-153 de Jaraguá até o Trevo de São Francisco e o Trevo de São Francisco até Goiânia, passando por São Francisco, Petrolina e Nerópolis. Vamos imaginar que não existisse nenhuma outra via. Se qualquer pessoa aqui em Goianésia pretendesse ir à capital do estado de Goiás, deveria passar necessariamente por essa via. Goianésia, Jaraguá, São Francisco, Petrolina, Nerópolis, Goiânia. Vamos imaginar que a GO 080, no trecho de São Francisco a Goiânia, fosse administrada por uma concessionária ou permissionária de serviço público. Inexistindo via alternativa e sendo o usuário obrigado a trafegar nessa via para locomover-se a Goiânia, não haveria, nesse exemplo, uma violação absoluta ao princípio da liberdade de tráfego? Esse posicionamento foi defendido por muitos doutrinadores. Entretanto, o STJ entendeu em sentido diverso. Na tela. No julgamento do RESP 417.804 do Paraná, a primeira turma do STJ, relatoria do saudoso ministro Teori Albino Zavascki, julgada em 19 de abril de 2005, entendeu que não há exigência legal ou constitucional da existência de via alternativa para a legítima cobrança do pedágio, ainda que inexista via alternativa de tráfego. Então percebam, senhores, que em relação ao pedágio e o princípio da liberdade de tráfego, são muitas as informações. Primeiro, a Constituição da República, conforme posicionamento de Ricardo Alexandre, teria adotado o posicionamento de que o pedágio tem natureza jurídica de tributo. Tanto é que aparece como exceção ao princípio constitucional da liberdade de tráfego. Segundo, no Brasil, o pedágio foi instituído na Constituição de 1946 e ostentava natureza jurídica tributária, o que foi confirmado pela Constituição de 67. A Emenda Constitucional 1 de 69 suprimiu a previsão do pedágio como exceção ao princípio da liberdade de tráfego. E a Constituição de 88, por sua vez, resgatou a ideia de pedágio como exceção ao princípio da liberdade de tráfego. O tema ainda divide a doutrina. O Supremo Tribunal Federal posicionou-se no sentido de que pedágio não tem natureza tributária. A natureza jurídica do pedágio é de tarifa. E por fim, a doutrina atualmente, pelo menos a majoritária, posiciona-se no sentido de que se o pedágio for cobrado diretamente por uma pessoa jurídica de direito público, seja a administração direta, seja uma autarquia ou fundação pública, terá natureza jurídica de taxa. Porém, se o pedágio for cobrado por uma permissionária ou concessionária de serviço público, terá natureza jurídica de tarifa. E por fim, a inexistência de via alternativa não implica, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, violação ao princípio constitucional da liberdade de tráfego.